Fala galera, André Ferreira na área. Hoje eu vou falar de um tema com uma crítica, obviamente que é opinião minha, né? Uma opinião sincera, não é direcionada a ninguém, sobre a carência de profissionais de TI. O que eu mais escuto nesses últimos tempos é que falta profissionais de TI e tudo mais, e honestamente eu nunca tive esse problema de falta de bons programadores nas minhas empresas. E aí eu vou fazer uma reflexão pessoal por que eu acredito que essa carência existe no mercado como um todo. Mas, editor, a vinhetinha primeiro aí. Bom, antes de começar a entrar de fato no tema do vídeo, eu quero fazer um contexto, né? A minha explicação, vamos dizer assim, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é a evolução do mercado de tecnologia. Eu passei por um período, né, dos últimos 20 anos aí nesse mercado, então eu acompanhei efetivamente essas mudanças. E aí vou destacar alguns pontos que eu considero relevantes desse processo, ok? Quando eu comecei ali no começo dos anos 2000, a gente ainda estava tendo o início da internet no Brasil. O meu primeiro computador, né? Eu tinha uma internet de escada de 56 KB. Isso é, eu tinha que escolher as horas que eu ia utilizar, né? Normalmente eu usava a internet muito pouco, a internet era muito lenta e tinha muito pouco conteúdo relacionado à programação na internet. Na época, as linguagens, os programas mais utilizados eram Delphi, o C++ e tudo mais. E o processo de aprendizado de programação era um processo demorado, complicado. Você precisava aprender a falar inglês. Normalmente os materiais estavam tudo em inglês e tudo mais, não tinha YouTube. Então você ficava limitado normalmente a livros, artigos e alguns poucos sites relevantes que tinham aqui no Brasil. Outro fator extremamente importante desse entendimento é que os hardwares, né, os computadores da época eram muito inferiores em nível de processamento, em nível gráfico e tudo mais. Logo, qualquer compilação ou interpretação que fosse escrito numa linguagem qualquer de programação levava muito mais tempo para ser processado e tudo mais. Então acabava que, pelo menos assim, falando no meu caso, eu preferia muito mais digitar bastante coisa, bastante linha de código e entender aquele processo para, na hora de eu debugar um programa ou ter que apertar um F5 ali para poder atualizar a tela, esse processo ser mais rápido possível mediante tudo que eu já tinha feito e tudo mais, ok? Então, na prática, a galera mais antiga, vamos dizer assim, que tem mais tempo de casa, acabou estudando mais, se aprofundando mais na linguagem, no contexto, por questões de limitações da época, ok? Tanto limitações de documentação, limitações de tecnologia. Hoje meu celular é mais rápido do que meu computador, meu primeiro computador, enfim. Então hoje em dia, se eu fosse debugar um programa dentro de um celular, é muito mais rápido do que se eu debugasse naquele computador, um Pentium 66 dos anos 2000. Nesse contexto, desse cenário anos 2000, existiam vários softwares que foram criados justamente para tentar antecipar algumas coisas, para tentar simplificar algumas coisas, como é o caso do Delphi. Editor, bota aí a tela de como é que era o Delphi 7, né, dos anos 2000. E aí a molecada hoje que está começando a aprender a programar acha que o Angular, o React, é uma puta inovação da tecnologia. Cara, componentização é uma coisa de 20 anos atrás. O Delphi 7, quando eu aprendi Delphi 5, ele já tinha o princípio de componentes, você já programava orientado a componentes,
Isso não é novo. Isso não é novo. E o outro detalhe, naquela época você já tinha uma ideia gráfica para você poder arrastar e soltar as coisas. Só que todos os bons programas eram feitos para desktops, para Windows, para Mac, para, né? Não era feito para browser. Quando teve o boom da internet, a popularização da internet, que começou a se portabilizar softwares para navegadores. A primeira grande ideia que a Microsoft teve foi criar um cara chamado ActiveX. Qual era a ideia principal do ActiveX? Era você conseguir pegar um software que rodava no Windows e conseguir acessar esse software pelo browser, pelo Internet Explorer. Então era possível, através do ActiveX, por exemplo, você acessar o Word que estava instalado na sua máquina através de um servidor IIS, né, da Microsoft. Você ativava o ActiveX e conseguia acessar os arquivos que estavam na sua máquina e tudo mais. Qual é o ponto crítico dessa história, né? Por que a ActiveX a priori parecia ser uma excelente ideia, mas acabou virando um negócio maluco? Porque softwares instalados no Windows podem ser DONEs, podem ser um Photoshop, um Word, ou ele pode ser um vírus. Ele pode ser um worm, ele pode ser um man-in-the-mirror, ou ele pode ser uma série de falhas de seguranças. Então, o que acontecia nesses anos 2000 era de, às vezes, você acessar um site que tinha ActiveX e você baixar um trojan que ia pegar todo o controle da sua máquina e aparecer um monte de pop-up e propagandas que você não quer ver e tudo mais. E aí a Microsoft acabou desabilitando o ActiveX, acabou com o ActiveX. O Flash também tinha suporte a esse negócio e acabou desabilitando a longo prazo. E aí a gente passa por um processo que os softwares começaram a ser portabilizados de fato para sistemas web. Hoje, a gente programa para a internet, para a web, da mesma forma como a gente programava nos anos 2000. Escrevendo código na mão, reinventando a roda e tudo mais. E esse conceito de componentização do Angular, React, Vue, ele é relativamente recente para a internet, porque precisou ter uma evolução gradual do JavaScript para que fosse possível se criar essas ferramentas. Não seria possível criar o Angular Vue com o JavaScript dos anos 2000. Não tem, porque o JavaScript dos anos 2000 não tinha classes, não tinha async await, não tinha uma série de coisas. Enfim. Então essa evolução ela passou por uma popularização da internet. Depois, em 2013, 2015, a gente teve as reuniões do ECMAScript, que foram mexendo na estrutura do JavaScript, para o JavaScript se tornar uma linguagem mais robusta, capaz de comportar componentes e tudo mais. Eu sempre falo da famosa reunião do ECMAScript 2015, que para mim foi onde mudou o jogo, virou o jogo. Então, você vê, a gente está em 2022. Há 7 anos atrás, a gente teve uma reunião com as maiores empresas do mundo que foi definindo os rumos da internet, com a popularização dos browsers da internet. Precisava se portabilizar todos esses softwares que antes eram locais, desenvolvidos em Delphi, em C++, para o ambiente web do navegador usando o JavaScript como linguagem que foi escolhida à época, mas foi mexida para conseguir suportar toda essa evolução, essa necessidade mercadológica, ok? E aí quando a gente volta a escrever código na mão, a gente tem uma série de problemas. Primeiro, agora não é mais você fazer um sistema que vai rodar numa máquina específica, agora você precisa ter um cliente e um servidor. E aí a gente separa back-ends e front-ends. O que antes era uma coisa só. Normalmente quem desenvolvia um sistema de padaria, qualquer coisa do tipo em Delphi, o próprio programador ele fazia o layout e ficava uma porcaria, ficava feio e tal, mas funcionava muito bem. Ok. Agora na internet não. A gente tem uma figura chamada front-end, que inicialmente era um designer,
esse designer aprendeu HTML, CSS e tudo mais. Só que isso foi evoluindo, foi se transformando num pequeno monstrinho. CSS3 em diante virou um monstro e começou a ter ferramentas, frameworks e tudo mais. E aí veio Bootstrap, Tailwind, blá blá blá, e virou um gárgula o negócio. E hoje o front-end, ele é 10 vezes pior do que era no passado, porque se passou uma parte da lógica que antes era processado no servidor, se passou aos frameworks de front-end, e aí os caras que são, entre aspas, front-end, que teoricamente eram designers que sabiam HTML e CSS, tiveram a necessidade de aprender a programar praticamente, porque você precisa saber programar para poder mexer num framework desse. E aí a gente criou um cenário esquisitíssimo de pessoas que se classificam como front-ends, que não sabem escrever um if dentro do código e ficam extremamente dependentes dos back-ends para poder tornar o layout usável, né? Isso eu já passei, foi experiência própria. Eu já tive front-ends que não sabiam escrever um if e o tempo todo precisava ficar trocando figurinha com os caras de back-end e tal. E aí o cara de back-end ele foi segregado para só ficar cuidando de uma API. Então o cara de back-end ficou o cara que cria a API e o cara de front-end ele implementa a funcionalidade e o visual do negócio. Ok. Eu, quando comecei a mexer com internet, eu tinha que saber fazer de tudo. Eu precisava fazer o CSS, um designer me mandava um layout no Photoshop, em PSD ou PNG, e eu precisava pegar e transformar aquilo num site utilizável, fazer o HTML e CSS. Agora a gente tem essa divisão que, no meu ponto de vista, é equivocada, porque normalmente o cara que é designer, que vai fazer o layout, ele não quer ser o cara que programa. E aí você passa ele para ter que escrever React e Vue e tal, eles ficam meio perdidos nessa história. Mas, pois bem, vamos seguindo essa brincadeira. Aí criaram esse termo bizarro chamado Full Stack. O que é o cara Full Stack? Né? É o cara que é back-end e front-end ao mesmo tempo, que na minha época se chamava de programador, né? Web designer. O web designer é o novo termo pro web designer, é o full stack. Ok. E aí, o que acontece? Precisamos de profissionais de front-end, React, não sei o que das coisas. Cara, o cara que é bom dev, back-end, quando você vê uma vaga de front-end para mexer com React, bate uma depressão do cara pensar que ele vai ficar o tempo todo mexendo com CSS. Honestamente falando, assim. Eu sou um full stack, né? Até um pouco mais que isso, sei lá como é que seria uma denominação para o que eu faço. Mas eu faço tudo. De configuração do servidor, tudo. Back-end, front-end, app, tudo. Né? Sei lá, tem outro termo lá, full cycle, sei lá, né? Full cycle, que é o cara que faz tudo, né? Eu faço tudo dentro do ecossistema da empresa. Tudo que precisar eu faço. Mexo no banco de dados, app, site, tudo. Por quê? Porque eu aprendi a ser assim, a mexer em tudo e fuçar, e se eu não sei eu aprendo e por aí vai, né? Quando eu vejo uma vaga de front-end React, eu vi qualquer coisa do tipo assim, eu falo assim, caralho, se eu tivesse numa posição que eu precisasse de entrar numa vaga dessa, eu ia me sentir muito, né, desconcertado de ter que ficar o tempo todo só mexendo com aquilo, só com front-end. Eu ia querer fuçar em tudo, mas aí existe essa divisão dentro da empresa que é bizarra. Não, você é front-end, você não pode mexer no back-end, porque tem os caras de back-end lá. Que porra é essa, tá ligado? Mano, se eu sou programador e eu posso ou deveria poder mexer em qualquer porcaria que fosse, né? Enfim, mas essa é a minha opinião. E o cara do back-end também, se ele quiser dar pitaco dentro do front-end, irmão, qual é o problema disso? Se ele tem experiência, né? Tanto que na minha empresa, o Vigia, todos os programadores lá tinham a liberdade para poder mexer em qualquer parte do código. Ah, tem um bug no app. Porra, quem vai resolver? Ah, o fulano tá de férias. Então mexe lá, irmão.
comita. O gerenciamento era feito no Git. Se alguém tinha que fazer algum tipo de modificação, e aí, tipo assim, pô, beleza, tem um cara que é responsável pelo app, então ele é o cara que gerencia os merges dos commits lá que foram feitos para a melhoria do app, ok? E aí eu sou responsável pelo Git da API, então eu que aprovo se vier alguma pull request para API, ok? Assim como a gente tinha pessoas qualificadas que tinham a capacidade de poder aprovar o merge de qualquer pessoa em qualquer repositório. Isso é mais uma questão de capacidade do que propriamente se o cara pode fazer uma coisa ou não. Se o cara reparou um bug que não é da área dele, pô, excelente. Não tem nenhum problema, no meu ponto de vista. Ok? Pois bem, nesse pensamento desse contexto enorme que eu dei, né? Aí a gente vai partir pro problema que existe no mercado de TI, porque tá faltando profissionais e tudo mais, que, de novo, no meu ponto de vista, não é que faltam profissionais, é porque as empresas não estão sabendo lidar com esses profissionais, ok? E eu vou explicar por quê. De novo, no meu entendimento, você fazer essa segregação de back-end e front-end já é uma puta furada. Você tem que estar querendo contratar um programador. Beleza? Segundo ponto. Esse programador, ele vai fazer uma função específica ou ele vai ser generalista e vai fazer de tudo, né? Porque o que eu vejo é que os programadores mais novos, eles iniciaram nessa profissão já desenvolvendo apps ou sites muito segmentado em relação a frameworks, ok? Então, eu vejo muitas vezes assim, eu sou programador Vue ou Angular e a vaga é para React. Irmão, entenda uma coisa, para você conseguir migrar do React para o Vue ou do Vue para o React, é simples. Se você é um bom programador React, você consegue fazer aplicações em Vue e vice-versa, em aplicações em Flutter, aplicações em Angular. Esse não é o problema. Uma coisa ou outra ali que você vai ter que se adaptar, você vai ter que reaprender algumas coisas por questões semânticas, mas a lógica do negócio funciona do mesmo jeito. Então, se você deixa de se candidatar a uma vaga por causa de framework, aí é uma limitação que a empresa está colocando, mas também que os profissionais que estão disponíveis procurando vaga, eles segregam por uma questão de gosto pessoal. Não, eu não quero trabalhar com React, logo eu não vou me candidatar à vaga de React, porque eu gosto do Angular. Tá ok, cara, mas o teu gosto pessoal você usa nos seus projetos pessoais. Se a empresa optou por usar Vue, aí você vai ter que escrever em Vue porque a empresa usou Vue. Aí é uma decisão que você pode até entrar na empresa e tentar questionar, tentar mudar e tal, mas não é teu gosto pessoal. A empresa ela não tem que se adaptar ao teu gosto pessoal. Você que tem que se adaptar às necessidades e requerimentos da empresa, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Normalmente, o que eu faço? Quando eu vou contratar alguém, eu faço uma análise mais generalista, não propriamente de linguagem, ok? A não ser que precise necessariamente saber uma linguagem específica. Exemplo, se eu estou procurando um desenvolvedor de Unity, eu preciso que o cara escreva o código em C#. Não adianta ele saber outra linguagem, porque o Unity só usa C#. Agora, se eu estou precisando de um cara de React, eu posso criar uma vaga para JavaScript ou TypeScript. Eu não preciso necessariamente expor que é só para React, ok? Qual é a diferença de eu contratar um cara só que manja de TypeScript e não tem tanto conhecimento de React? Ele vai ter que dar uma estudadazinha básica lá na documentação e tal, ponto. O cara que trabalha com React e qualquer outro framework, tá? Uma coisa sincera, mesmo com quem tem experiência, se eu ficar um mês sem mexer no Vue ou no React, e eu já trabalhei com uns 3 frameworks, tá? Já programei em Angular, em React e em Vue. Se eu ficar um mês sem mexer nesses caras, eu não vou lembrar de tudo como é feito.
Porque esses frameworks ficam o tempo todo sendo mexidos e alterados e melhorados e tudo mais. Então é uma idiotice você achar que o cara é especialista sênior em React ou em Vue. Porque nossa memória, ela não consegue comportar a quantidade de coisas que essas linguagens têm. Então o tempo todo a gente precisa recorrer a documentações. Então é totalmente desnecessário isso ser um requerimento de vaga no meu ponto de vista. Se o cara é um bom programador, ele vai dar o jeito dele para conseguir se virar e resolver o problema e te entregar o que você precisa ser entregue. Ok? Entendemos esse ponto, vamos passar para o outro problema. Programadores não querem saber as regras do jogo das suas empresas. Isso é uma premissa básica que qualquer empresa precisa ter. 99% dos programadores eles querem ser demandados para executar uma determinada tarefa, executá-las e entregá-las e foda-se. Se a sua empresa tem um modelo complexo de gerenciamento que o programador não quer saber. Ele quer que você, como gestor, faça o fluxograma para ele, crie todo um brief, documentação e passe mastigado para ele o modelo de negócio da sua empresa, para ele simplesmente pegar aquele conceito de modelo, de processo e transforme isso a nível de código. Ponto. Você querer que o programador entenda o business da empresa não é uma tarefa que 99% dos profissionais vão querer fazer. Eu tinha uma empresa de comparação de preço. A maior parte dos programadores que passaram pela minha empresa, eles não queriam saber o que era um comparador de preço ou como funcionava internamente o comparador de preço. Eles queriam simplesmente que eu passasse a demanda para eles, de mexer no layout, de mexer numa função que estava dando problema, eles resolviam o problema e foda-se. Eles não queriam saber como é que funcionava a parte comercial do processo, não queria saber. E a maior parte dos programadores não querem saber. Se você consegue profissionais que se interessam, que estudam sobre o seu business, pô, excelente, você achou um cara bom. Para mim, hoje, a minha diferenciação, né? A diferença que eu faço de um excelente profissional, de um profissional mediano, medíocre na média, é o cara que se dedica a entender o negócio da empresa que ele está. Por quê? Quando você entende do negócio, como é que funcionam as bases estruturais daquele modelo, você evita ruídos de entendimento. Quando alguém te pede para fazer alguma coisa, você não precisa de um interlocutor para explicar como é que aquilo tem que funcionar. Ou você precisa de uma equipe de TI, de QA, para poder testar se aquela implementação foi feita de forma adequada. Ok? Então, quando você é um profissional que entende do negócio, o seu desenvolvimento daquele business, daquele sistema, ele é muito mais fluido do que normalmente seria se você não entende nada do sistema e você é só um codificador, um coder. Ok? Então, partindo por essa premissa, esse contexto gigantesco que eu fiz para poder falar sobre o tema, né? Por que o mercado ele tem uma deficiência de bons profissionais para ocupar as vagas que o mercado tem em aberto? Porque os caras que são bons de verdade, que desenvolvem sistemas ultramente complexos, que sabem uma porrada de linguagens e tudo mais, empresas brasileiras, entendam o seguinte: vocês nunca vão conseguir competir com esses para pegar esses profissionais. Sabe por quê? Porque esse cara é um cara que vai ganhar 20, 30 mil dólares por mês. Assim, sendo bem objetivo, sendo bem honesto. O cara vai entrar numa empresa grande, uma Microsoft, uma Google, uma Facebook da vida. O cara vai tirar, brincando, inicial ali de 10 mil dólares. Inicial de 10 mil dólares. E aí você, como uma empresa brasileira, você acha honestamente que você vai conseguir competir com essa faixa salarial? A gente tá falando de um salário de quase 60 mil reais, irmão. Vocês não vão conseguir competir. Beleza. Partindo por essa premissa, vamos falar o que sobra aqui pro Brasil é o substrato dos programadores. Porque se o cara
ou não tá trabalhando para uma empresa grande, se o cara é bom, isso eu tô falando assim, de profissional top de linha. Se ele não tá trabalhando para uma empresa de fora ganhando em dólar ou ganhando em euro, ele tá empreendendo. Ele tá fazendo suas próprias empresas, seus próprios softwares, e de novo, ele vai estar ganhando muito mais dinheiro do que você pode proporcionar de salário para ele. Ok? Vou dar um exemplo. Quando a minha empresa foi comprada, eu fui passar por um processo de RH. Ok, mas vamos lá. E aí a menina do RH me perguntou assim: quanto que você acha que é um salário adequado para você aqui na empresa? Eu falei assim: querida, nenhum salário é adequado para mim dentro dessa empresa. Ela falou assim: mas por quê? Eu falei assim: eu tiro 200 mil reais por mês. Eu ganho, sei lá, 10 vezes mais do que o diretor da empresa. Consegue entender isso? Esse nível de complexidade? Nenhum salário que você me oferecer vai ser maior do que o que eu ganho. Porque eu tenho várias fontes de receita, eu tenho mineradora de cripto, eu tenho uma porrada de coisa que eu faço, vários sistemas que eu tenho e tal, não sei o que. Não tem como você me oferecer um salário que seja maior do que o que eu ganho. Eu tô vindo pra cá não porque eu quero, mas porque minha empresa foi comprada. Porque se minha empresa não fosse comprada, eu nunca trabalharia para você, porque na minha empresa o meu salário era 60 mil. Aqui eu tô vindo para ganhar um salário de 40. Só que se eu for trabalhar numa empresa lá nos Estados Unidos para ganhar o que normalmente eu ganharia, em torno de 15, 20 mil dólares, é um salário que nenhuma empresa brasileira vai me pagar nunca. Nunca. O máximo que eu consigo fazer esse mesmo valor aqui no Brasil é empreendendo. É criando minhas próprias soluções, minhas próprias empresas e tudo mais. Então olha que situação de merda que o RH passa, né? Mas obviamente a gente está falando de profissionais topo de linha. Então o que sobra aqui no Brasil é um substrato, né? Uma camada que não está tão preparada tecnicamente, comercialmente, não tem um bom relacionamento interpessoal, não tem um case, não passou por diversas experiências, não tem tantos anos de mercado, né? Obviamente. Então é o que a galera... inclusive, é até engraçado, né? Porque tempo de programador e tudo mais não quer dizer necessariamente que você seja um cara sênior. Ou mais que isso, né? Porque, para mim, essas classificações de júnior, pleno e sênior, elas são as camadas iniciais da cadeia. Porque tem muita coisa acima disso, né? Você tem que ser um bom gestor de produto, gestor de equipe. Até você chegar ao título de um CTO da vida, tem uma escada grande, que aqui no Brasil é meio negligenciado isso aí. Porque aqui no Brasil, pelo menos as estruturas mais básicas que eu vi assim, você chega até um certo ponto, aí vira tech lead, que aí já parte para uma parte mais gerencial, do tech lead vai para um gestor, de um gestor vira diretor. Entendeu? Tem muitas outras camadas aí nesse meio tempo aí, né? Enfim. Aí cada empresa tem a sua própria forma de conseguir analisar o que é cada coisa ali, né? Empresas como a Google, por exemplo, ele separa muito mais por aspectos... exemplo, o cara é muito bom para desenvolvimento de um produto específico, ou de uma área específica, ou de um processo específico. Então, eles meio que separam o programador por especialidade e não propriamente por senioridade. Porque senioridade é uma questão muito subjetiva de se analisar, ok? Porque, por exemplo, eu me considero muito superior ao que se classifica no mercado como um sênior, né? Então, não existe uma classificação propriamente dita para o cargo que eu ocupo, enfim. É um cargo que não é de CTO, porque eu faço muito mais do que um CTO normalmente faria. Eu boto a mão no código, faço muita mais coisa. Então, assim, é meio complexo de você conseguir fazer uma análise de cargos complexos, né? De pessoas que estão num nível muito acima e tal. Então você acaba pegando uma faixa de pessoas que ou são muito mal preparadas, né? Às vezes tem uma autoestima muito baixa, às vezes o cara é muito bom tecnicamente, mas tem uma autoestima baixa. Isso também é um problema, né? Então, quando você dá sorte, entre aspas, de conseguir pegar um bom profissional aqui no Brasil com um salário relativamente baixo, é porque a autoestima do cara é baixa.
ok? Ele não fez um bom relacionamento interpessoal, ele não se arriscou, ele tem medo e tudo mais. E aí você vai ter outros tipos de problema, porque é bom tecnicamente, mas ele não vai conseguir evoluir como pessoa, como líder dentro da corporação por outros fatores e tal. Já tive esses casos também, de caras excelentes, profissionais, excelentes tecnicamente, que em relacionamento interpessoal dentro da equipe era um lixo, ele ficava isolado lá na caverna dele e é isso, entendeu? E aí, cara, como é que então, né, já que a gente tá falando nesses termos, e como é que eu consigo trazer excelentes profissionais para trabalhar comigo? Primeiro que, assim, eu poderia até chamar algumas pessoas próximas que já trabalharam comigo, que trabalham comigo, para poder dar os 3% dele ali, né, a opinião deles com relação ao que fez eles se sentirem atraídos a trabalhar comigo. Mas eu vejo que tem algumas características bem pontuais, assim, caso a caso, obviamente, mas existem algumas coisas que são padrões. Primeiro, sempre os projetos que eu faço sempre são projetos muito ambiciosos, grandes, complexos e tal. Isso atrai gente boa. Uma coisa é você falar que você vai abrir uma empresa de jogos para fazer um joguinho de celular hiper casual. Outra coisa é você falar que você vai abrir uma empresa de jogos para fazer um MMORPG. Entendeu? São níveis de complexidade muito diferentes. Então, os casuais, eles não atraem tanto quanto os complexos. Gente boa quer coisa complexa, quer desafio. Não é só o dinheiro que vai trazer o cara. Então, você tem que trazer o cara pelo desafio, pela excelência, por estar participando de um projeto muito foda. Segunda coisa que eu acho extremamente importante é esse profissional entender que talvez existam outros profissionais igual a ele, tão bom quanto ele ou melhor do que ele dentro da equipe. E aí, nesse caso, o fato de eu ser um excelente programador dentro da equipe faz com que outros programadores se sintam instigados a estarem próximos a mim de alguma forma, para a gente conseguir trocar experiência. Não só experiência de programação, mas também experiências profissionais, formas de se fazer as coisas, por que ir por um caminho ou por outro. E o fato de eu ser bem sucedido, ter tido várias empresas, ter vendido uma empresa, né? Toda essa experiência de vida que é trocado dentro de um relacionamento dentro de uma empresa, né? Para os caras que são muito bons, isso é uma troca muito boa, né? Além de alimentar o seu network e tudo mais, você tem um parâmetro de comparação e isso é excelente. Você ter profissionais muito bons. Porque quando você é o melhor programador da empresa, você fica sendo a referência. É um cenário muito chato, porque você tem que ficar meio que atendendo todo mundo que tá abaixo de você ali, né? Resolvendo dúvidas. É um cenário meio enjoado, assim, né? Agora, se todo mundo ali é mais ou menos muito bom ou bom, né? Então ou tem vários profissionais que são bons dentro da empresa, isso fica um pouco mais pulverizado. Então a troca de conversas é um pouco mais, né, de boa, é uma brincadeira, uma troca de experiência mais gostosa, vamos dizer assim, pra ter, né? Enfim. Fora o cenário de admiração que acaba ocorrendo mutuamente entre bons profissionais que se admiram. Eu já tive problemas pessoais problemas com funcionários que eu tive que demitir, mas eu tenho um imenso respeito pela qualidade com que as pessoas produzem seus softwares, seus códigos. Para mim, código é como se fosse uma arte, é como se você estivesse pintando um quadro em determinado nível, né? Quando o cara é muito bom, por mais que você não goste da linguagem que o cara usa, por mais que você não goste da forma como ele se porta na programação, mas você entende e vê aquilo como uma espécie de um quadro que ele está pintando ali, né? Uma expressão, a pessoa se expressa por meio dos códigos. Então existe um respeito mútuo, e eu já tive vários casos assim, de profissionais que utilizam linguagens diferentes da minha, que eu não gosto, mas que eu respeito profissionalmente o cara, porque eu sei que ele é um excelente codificador, um excelente gestor de produto, um excelente resolvedor de problema no geral, e tudo mais. Então, se a tua empresa não tem nenhum profissional que preste de referência bom,
não tem nenhum produto inovador, maravilhoso e tal, que seja um chamariz de pessoas boas, e você não tá pagando um salário que seja competitivo com as empresas de fora, você só vai ter profissionais medíocres na sua empresa. Essa é a dura realidade da vida. Você só vai atrair gente bosta, você vai ter uma dificuldade enorme para conseguir desenvolver coisas, você vai estar o tempo todo reciclando, trocando de profissionais porque não vai durar muito tempo. Gente que não dá resultado, né? Tem muitos profissionais assim, né? Que fica pulando de emprego em emprego porque não dá resultado. Então, o cara fica 3, 4 meses ali, vai para outro e tudo mais. Então, para gerar resultados consistentes, ele vai demandar tempo, né? Então, assim, o que eu faço sozinho em um mês, uma equipe, às vezes, de 10 pessoas vai demorar 6 meses para fazer. Já tive casos assim, tá? De chegar em uma determinada empresa e dar um resultado tão absurdo que a empresa inteira fica incomodada com a minha presença, tá? E aí, como é que você resolve isso? Um questionamento que eu faço para você que é gestor de empresa de tecnologia e tá vendo esse vídeo até aqui. Como é que você resolve isso, irmão? Honestamente, você não resolve. E nessa tristeza toda que você ficou agora de ter ouvido isso da minha boca, vou ficando por aqui. A gente se vê numa próxima. Se estiver gostando do conteúdo, compartilhe aí com seus amigos. Eu fiz umas mudançazinhas aqui para captar melhor o áudio e tal. Espero que você tenha gostado desse formato novo aí. A gente se vê na próxima. Valeu!